Alô Vascaíno, tudo bem? Alô Vascaína. Vamos trocar uma ideia sobre Vasco da Gama, sobre as últimas coisas que tá rolando, que tá acontecendo, possível escalação do Vasco contra o Fluminense, tem mudanças, tem vazamento, o time do possível time no Atenção Vascaíno deu vazamento, uma situação do Piton que eu não sabia, uma última pinceladinha negócio do Coutinho, e outras coisas a gente vai trocando uma ideia, beleza? Antes, pessoal, me segue aí, por favor. Me segue não, se inscreve aí, por favor. Eu tô há pouco tempo gravando vídeo para o YouTube, né? Eu venho de outras plataformas, mas querendo crescer muito aqui, querendo todo dia estar presente aqui na plataforma, falando de Vasco, dando pincelada em outras coisas, em outros clubes também, mas principalmente falando de Vasco, né? Falando de Vasco da Gama. Vamos lá, vamos trocar uma ideia? Vamos começar mas voltando de novo, se inscreve aí, me dá essa moral, rumo a 200 seguidores, e a gente vai galgando a cada minuto, a cada tempo, um pouquinho mais. Uma pincelada bem rápida do Coutinho, pessoal. Assim, eu acho que a gente deve encerrar o assunto. Por quê? Coutinho, se foi errado a saída dele do campo, questão de ingratidão de um lado, da torcida, eu acho que ninguém tem culpado, ninguém é culpado de nada. E o principal, se o jogador fala de questão mental, que ele já não estava bem de cabeça, e se você via o Coutinho, nitidamente dá para ver que ele não estava legal, vamos encerrar por aí, gente. A questão mental, cada um sabe como se afeta, como lidar com aquilo, né, gente? Eu vi gente falando em outros lugares que eu postei, pressão, eu acordo 4 horas, 5 horas da manhã para trabalhar. Gente, cada um é de um jeito, gente. Não é questão de dinheiro, não é questão de nada. É verdade, tem gente que com salário mínimo e a sua família é muito próspero, é muito feliz, mas a gente não sabe como cada um vai agir, né? Eu mesmo, eu trabalho em 3 lugares, gente. Eu tenho 3 empregos. A grana tá curta, tá difícil, é complicado, gente, é complicado. No geral, para encerrar o assunto, desejar uma boa recuperação para o Felipe Coutinho, para sua família, que dê tudo certo, que dê tudo certo. Nós somos Vasco, o Vasco segue, o Vasco continua. E falando nisso, e a torcida do Vasco é isso, machucada, mas vai apoiar sempre, tá junto sempre. O Vasco só tá de pé por causa dessa torcida maravilhosa e apaixonada que tem. E o Vasco só tem a sua torcida, essa é a verdade, sempre, 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 sempre. Falando nisso, gente, e fazendo a projeção já do jogo do Vasco contra o Fluminense, e aí eu já vou falar, tá? Independente de momento ruim, a crise com a saída do Coutinho, entre outras coisas que estão acontecendo, situação do Diniz ou não, a gente tem um freguês pela frente, né? O Fluminense, né? É o Fluminense, a gente eliminou recentemente na Copa do Brasil. E freguês, galera, para voltar da moral, para o time voltar a ficar bem, se acostumar com vitória, a gente tem que passar por cima. A gente tem que ganhar. Já manobras esquisitíssimas. Era para o jogo ser no Maracanã, já não vai ser, está envolvendo o Flamengo, o Globo. É aquela história do contra tudo, contra todos, com crise, sem crise. O Vasco tem que passar pelo Fluminense, porque é um freguês histórico, né? E já falando desse jogo, o pessoal na torcida vascaína do Léo, maravilhoso, maravilhoso, o Léo Lacerda, é um dos canais que eu indico a torcida do Vasco a seguir, deu a seguinte escalação, quero saber se você concorda ou não, né, com essa escalação. Léo Jardim no gol, Renan Cuesta na zaga, PH, e aí Lucas Piton ou Pumita. Primeira mudança do meio de campo, porque pode ser que o Thiago Mendes não jogue. Se não jogar, vai ser Cauã Barros e Tietê, segundo o amigo do Atenção Vascaíno. Segunda mudança, o Nuno vem para o meio, vai fazer a meia no lugar do Rojas. Aí você pensa assim, mas o Rojas não era o substituto do Coutinho? Tem uma lógica, gente. Olha a pressão que é o Rojas assumir essa posição agora. É melhor deixar assim. O Nuno é um cara mais experiente, mais técnico, não sei se mais técnico, é mais experiente, né? Um jogador que veio da Europa. Vamos começar com o Nuno no meio ali e o Rojas entrando aos poucos. Vamos ver como é que fica. Seria Nuno, Gomes, Inestrosa é a outra mudança, Inestrosa já vindo como titular, e Brenner no ataque. Esse é o time
que na torcida das vascaínas crava que vai entrar contra o Fluminense. O que você acha? Tem gente dizendo que o Rojas já deveria entrar logo de cara, tem gente dizendo que o Spinelli deveria entrar no lugar do Brenner. Não tenha dúvida que isso vai acontecer, mas eu acho que a escalação, eu concordo, se a escalação for essa, só fico com dúvida no Tietê. Sabe o que ele poderia fazer? Cara, deixa só o Barros ali, um 4-2-4, deixa só o Barros ali, entra com Barros e Rojas. Os dois ali no meio, no meio, e à frente com 4, cara. Gomes, Inestrosa, os 2 atacantes, Spinelli e Brenner. Eu faria isso. O que você faria? Eu acho que eu testaria o Vasco desse jeito. Falando de Piton, eu não sabia que o Piton teve uma LCA, uma parcial LCA. Gente, isso é uma lesão muito grave, muito grave. Eu não sabia disso, eu sou um cara que dizia que não aguentava ver o Piton jogando, e o Piton tem uma qualidade sim, tá, gente? A gente não pode desprezar o Piton, mas estavam fazendo jogos terríveis, terríveis, mas sabendo que o Piton teve uma LCA, gente, LCA quase que acaba com carreira de jogador. O Piton não operou, foi um tratamento alternativo, mas, gente, mesmo sendo parcial, uma grave lesão, dá para entender essa queda de rendimento do Piton, faz até o mesmo repensar as minhas críticas, se foram justas ou não. Porque se um jogador quase rompeu o joelho e fez de tudo para voltar o mais rápido possível, eu repenso as minhas críticas. Ainda falando sobre a lateral, gente, a tão sonhada, desejada estreia do Cuiabano não deve acontecer, né? Ele sentiu apesar dele ter chegado falando que estava apto, ele sentiu um desconforto durante os treinos da semana e não deve ir para o jogo, né? Não deve ir para o jogo contra o Fluminense. Uma pena, né? A gente está na expectativa muito grande, né, de ver essa força do Cuiabano, né? Falando do PH, os empresários dele desmentiram essa situação de estar acertado com o Grêmio. Espero que seja verdade, tá? Porque tem que jogar no Vasco quem quer, quem tá com vontade, quem tá afim. E o Vasco precisa também se posicionar, né? Se posicionar, botar a carta na mesa, o que tá rolando, o que tá acontecendo. Essa é uma das críticas que eu tenho ao presidente Pedrinho. Adoro o presidente Pedrinho, acho que ele vai salvar o nosso clube, o presidente que vai salvar o nosso clube, mas a minha crítica principal a ele é dar mais a cara, se posicionar. Fechado, galera? É só um bate-papo, aqui é uma resenha de torcedor mesmo, eu falo como se estivesse falando com um amigo na minha frente, você é meu amigo, a você que já se inscreveu aqui, já me seguiu como um amigo, peço também que você me siga também, pra gente continuar fazendo essa resenha. A ideia do meu canal aqui é resenha de torcedor, é opinião de torcedor. E o bom é a gente fazer essa troca, né? Você no comentário deixa sua troca aí. Fechou então? Deixa um comentário, por favor, se inscreva no meu canal. Eu quero crescer muito nessa plataforma e eu dependo de você para isso. Tá bom? No mais, é isso. Saudações, tamo junto. Uma muito boa sorte para nós e pro Vasco. Valeu!